Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Que estaremos baseando nossa ministração nessa noite. Fique atento ao que Deus vai falar ao seu coração hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, meus amados, irmãos, o livro de Gênesis muito provavelmente foi escrito por Moisés, e tinha como propósito ensinar ao povo de Deus como eles seriam uma nação abençoada. O pano de fundo desse livro é a ação de Deus desde o início do mundo, seguido pela queda e pela história da redenção do seu povo, culminando na revelação de Jesus Cristo, que é apresentado aqui nesse livro como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, observe bem, Cristo está presente em todo o livro de Gênesis, como por exemplo, através da semente da mulher. Por exemplo, a arca da salvação é uma tipologia de Cristo. A descendência de Abraão, quem é descendente de Abraão são aqueles que de fato creem em Jesus. Também Melquisedeque, o rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, que a quem Abraão deu dízimo, também é um tipo de Cristo. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de existência, ou seja, Cristo. Então, meus amados, essa passagem escolhida, ela trata do grande tema chamado a criação. A origem de tudo vem de Deus, pois a natureza ela não poderia parir a si mesma. Algo que veio à existência foi causado por alguém. Não é possível você crer em Deus e ao mesmo tempo você crer nas teorias evolucionistas do Big Bang ou qualquer uma dessas parafernálias que na faculdade lhe ensinam. Ou você crê em Deus ou você crê na evolução. As duas não tem como. O escritor Donald Calley, ele diz que Gênesis apresenta Deus como um Deus todo-poderoso, que traz à existência aquilo que não existe, e sobre esse Deus que demonstra o seu poder na criação, eu gostaria de, nessa noite, trabalhar com vocês o seguinte tema: Deus, o Criador poderoso. Só vocês, o tema é Deus, o Criador poderoso. E primeiro, nós vamos ver algumas verdades sobre esse Criador poderoso. Então, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O termo Gênesis, ela vem do hebraico, Bereshit, que significa princípio, origem. E também, outro termo aqui usado é o termo bará. Bará é criou. Traz o sentido de que Deus criou algo que não existia. Ele é tão poderoso que ele tem condições de criar algo de algo que não existe. Ele trouxe à existência tudo o que existe sem ter matéria-prima. Um pedreiro tem que ter madeira, tem que ter tijolo, tem que ter cimento, tem que ter areia, maçame para fazer uma casa. Mas Deus criou sem ter matéria-prima, porque Ele é o Deus poderoso. Louvado seja Deus. Então observe bem, nesse texto, o nome Deus aqui, usado por Moisés, é o termo hebraico Elohim. O termo Elohim é um termo plural. O termo singular seria Elohá. Ele usou o termo Elohim, falando o Deus no plural. Isso implica na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Plural. Desçamos e confundamos a língua deles. Plural. Então, meus amados, há aqui uma alusão à Trindade. As Escrituras trazem esse no plural, porque Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
A Trindade é bíblica. O termo Trindade é um termo teológico, trinitas, que veio no primeiro século a partir de Tertuliano. Tertuliano usou o termo trinitas para se referir a um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, as Escrituras afirmam que o Pai é Deus, Filipenses 2,11. A Escritura afirma que o Filho é Deus, João capítulo 1, versículo 1, Jesus é Deus. E também a Escritura afirma que o Espírito Santo é Deus, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Não existem 3 deuses, então existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso temos Elohim, plural. Façamos, desçamos. Louvado seja Deus. E esse texto, existem alguns confrontos. Primeiro ele vai dizer, no princípio criou Deus. Confronto aos ateístas, que dizem, não há Deus. A Escritura afirma que quem diz que não há Deus é um tolo, é um louco. Então, versículo 1 vai dizer, no princípio criou Deus. É um confronto aos ateístas. O que é o ateísmo? O ateísmo, ele diz que não existe Deus. Então, o termo hebraico aqui, ele indica princípio, origem. Ou seja, aqui há um relato que Deus criou toda a matéria-prima. Deus criou tudo. Deus criou até o tempo. O tempo foi criado também por Deus. Ele diz, e houve manhã e tarde, o primeiro dia. Então, até o tempo foi Deus que criou. Então, meus queridos, Deus se deu a conhecer aos seres humanos por meio da sua criação, a revelação geral de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, a natureza, ela revela quem é Deus. Ela revela Deus. Então, não tem nenhum ser humano que ele possa dizer que não teve oportunidade de conhecer a Deus, porque a natureza revela quem é Deus. Porém, este conhecimento natural de Deus, ele é insuficiente para a salvação. Devido a isso, é que necessitou-se uma revelação especial por meio do seu Filho Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas. Ele vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio da criação, da natureza, e os homens não o glorificaram como Deus. Porém, meus amados, Deus deu ao homem uma revelação especial por meio de Cristo. Nas Escrituras, ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, meus amados, para você ser ateu, tem que ter muita fé. Para ser ateu, tem que ter mais fé do que para ser cristão. Porque você tem que ter fé de que o universo pariu a si mesmo. Você tem que acreditar que existe um relógio sem que haja um relojoeiro. Albert Einstein falou, eu me nego a olhar para a natureza e dizer que não há Deus. Eu olho para um relógio, eu imagino que há um relojoeiro. Quando eu olho para a natureza, eu digo, há um Criador que fez tudo isso. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados, Deus criou tudo que existe. Então, no princípio criou Deus, confronta os ateístas. Pastor Felipe Fontes, professor do Mackenzie, falou, não existe ateu honesto. Porque se existisse ateu honesto, ele iria fazer tudo o que desse na telha. Eles não fazem, com medo de ser preso. Ora, mas se não existe céu nem inferno, se você pode morrer ou não morrer, que não vai ter nada, não tem para que ter medo. Deus existe. Deus existe. E esse Deus é tão bom que até esses caras que dizem que ele não existe, quem deu vida a eles foi o próprio Deus. Então, meus amados, mas esse texto diz mais, no princípio criou Deus, há também um confronto aos politeístas. No princípio não criou deuses, criou Deus, há um só Deus. Então, o que é politeísmo? É a crença na existência de vários deuses, de que existe Deus para tudo, né? Deus para os olhos, Deus para os pés, Deus para as mãos. Para cada parte do corpo tem um especialista. Nós temos um Deus que, se Ele quiser, Ele cura pé, mão, olho, nariz, tudo.
porque Ele é Deus, Ele é único, só há um Deus, não existe deuses, não existe mediadores, não há intercessores, Cristo é o único intercessor, é o único mediador entre Deus e o homem. Então, meus amados, veja bem, olha só, como isso é sério, até os demônios são melhores do que os ateus, porque eles creem em Deus. Crês tu que há um Deus, que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem. Então o ateu é pior do que o demônio. Outra questão, o demônio crê que Deus é um só, ele não crê em vários deuses, ele diz que só tem um Deus, está lá em Tiago 2,19, só há um Deus. Então, meus amados, os homens muitas vezes eles querem colocar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Alguns outros querem dividir a glória de Deus com outros deuses, com outros seres. Por exemplo, eu creio em Cristo e creio também em fulano, creio também em Beltrano. Isso é heresia, meu. Desculpa a expressão, isso é heresia, é pecado. A Escritura afirma que Cristo é plenamente suficiente. Eu não preciso crer em outros deuses, porque eu tenho um Deus que é plenamente suficiente para a minha salvação. Eu não preciso crer e nem criar a amuleto da fé, como rosa ungida, cajado de Moisés, porta do céu, porque Cristo é suficiente para me salvar. Só há um Deus poderoso, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, amoroso, justo, soberano. Adoremos a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Então, esse Deus é todo poderoso, Ele criou tudo do nada. Confronto ao evolucionismo teísta. Há um pensamento chamado de evolucionismo teísta, que ele diz que Deus criou tudo por meio de um processo. Deus criou e os animais foram evoluindo. Isso também não é verdade. Ele diz mais, que Deus criou o mundo por meio de um processo de evolução de bilhões de anos. Diz que o homem evoluiu de um animal irracional para um animal racional. Segundo o evolucionismo teísta, não houve pecado. O que houve foi evolução. Ele diz que Adão evoluiu, não pecou, não caiu. Isso é do ensinamento do inferno, de Satanás. Adão pecou, caiu, não houve evolução, houve pecado, houve queda, houve desgraça, houve miséria espiritual. Veja bem, Deus não criou tudo por meio de uma evolução, Deus criou tudo por meio da sua palavra. Ele diz, haja luz e houve luz, haja águas e houve as águas, haja separação entre águas e houve, haja terra seca e houve terra seca. A palavra de Deus é poderosa, a palavra que sai da boca de Deus é poderosa. Ele criou tudo do nada, pelo poder da sua palavra. Não há evolucionismo, não há evolução. O que houve foi criação. Deus criou tudo. Mas, meus amados, também esse texto fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Confronto ao teísmo aberto. Há uma heresia presente no mercado da fé gospel, chamada teísmo aberto. O que é que o teísmo aberto crê? Ele crê que Deus criou tudo que existe, estabeleceu as leis, e depois Deus se ausentou da criação. E diz que Deus está de camarote no céu, só olhando os acontecimentos. E diz mais, que Deus não intervém em nada, Deus não sabe o futuro, Deus abriu o mundo da sua onisciência, diz o teísmo aberto. Ele diz mais, que Deus tem o lápis da história, mas o homem tem a borracha das decisões de anular a história que Deus criou. Isso é heresia braba, irmão. Isso é heresia. Então, o teísmo aberto, ele crê em um Deus impotente, um Deus que não tem poder,
um Deus que não sabe o futuro, um Deus que não é onisciente, um Deus que não tem poder algum, um Deus que vê o homem se destruindo e não pode fazer, e não faz nada, está de mãos atadas. Mas o Deus que nós cremos é um Deus que intervém, é um Deus que age, é um Deus que Ele não apenas criou a história, Ele dá o rumo à história. A história, ela não é cíclica, como diz os gregos. A história, ela não caminha para o caos, como os pessimistas afirmam. A história caminha para um fim glorioso que Deus mesmo estabeleceu. Não ao teísmo aberto. O teísmo aberto não é cristianismo, é heresia. A Bíblia afirma que há um Deus que é Senhor da história. Diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Diz mais, ele diz: eu crio tudo, eu crio as trevas, eu crio a paz, eu crio o mal. O mal aqui é o mal circunstancial. E diz mais, viu? Deus mata e dá vida. Já viu? Deus não mata ninguém, mata sim. Deus mata e dá vida. Ele é o dono da vida. Ele pode dar e pode tirar a vida, porque Ele é Deus. Não ao teísmo aberto, é heresia. Primeira aplicação de hoje, irmãos. Nós vimos aqui que Deus, Ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não ao ateísmo, irmãos. Não ao politeísmo, vários deuses, não ao evolucionismo teísta, não ao teísmo aberto. São heresias. São heresias. Nós cremos que, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Mas segundo, esse texto fala de algumas verdades sobre a terra criada. No versículo 2, a parte A, ele fala o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui analisaremos algumas verdades dessa terra criada. Detalhemos o seguinte: primeiro, a terra estava sem forma, ou seja, estava desordenada. Alguns perguntam: por que Deus não criou tudo de uma vez só? Porque Ele não quis. Porque Ele quis criar tudo detalhadamente. E por que Ele quis criar tudo detalhadamente? Explicando esse texto, Abraham Kuyper fala o seguinte: Deus criou tudo detalhadamente, luz, depois trevas, plantas, águas, terra seca, plantas, animais, tudo detalhadamente. Ele diz: porque não há um único centímetro quadrado no universo que Deus não possa advogar que pertença a Ele. Tudo que há no universo pertence a Deus. Ele é o dono de tudo que existe. Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele é o sustentador de tudo que existe. Louvado seja Deus. Então, Deus pôs em ordem a terra desordenada. Deus pôs em ordem aquela terra que estava desordenada. Ele pode colocar ordem na nossa vida. Ele pode pegar uma vida desmantelada, engembrada, quebrada, e pode dar ordem nela, porque Ele pegou uma terra desordenada e deu ordem. Do caos Ele criou o cosmos. Então, da sua vida, se ela está desordenada, Ele pode colocar ordem nela ainda hoje. Ele pode transformar. Se você tem alguém da sua família, se você tem alguém que lhe dá muito trabalho, coloque dentro de Deus. Deus pode dar um jeito na vida dele hoje. Ele é todo poderoso. Ele pôs ordem numa terra desordenada. Ele pode ordenar a vida do seu filho, da sua filha, do seu parente. Ele tem todo o poder. Mas, meus amados, esse texto vai dizer ainda que a terra estava vazia. A terra estava sem forma e vazia. Ou seja, a terra estava inabitada. Ou seja, não havia habitantes na terra, até Deus criar e preencher a terra com os habitantes. Então, começou o preenchimento de habitação da terra. A terra vazia tornou-se uma terra habitável, com plantas, animais, homem e mulher. Aquilo que era vazio, Ele transformou em lugar habitado. A terra só foi vazia até o momento que Deus quis, pois quando Ele agiu, o vazio da terra acabou. Então, veja bem, você precisa de Jesus. Se o seu coração está vazio, como Ele pegou a terra vazia e tornou ela uma terra habitável, uma terra preenchida, Ele pode pegar o vazio do teu coração e preenchê-lo hoje com a sua presença. Ele pode fazer você sair daqui hoje com o seu coração não mais vazio, mas
pleno de Deus. O meu coração só foi vazio até 24 anos atrás. Quando eu conheci Jesus, meu coração se encheu de alegria, se encheu de paz, de gozo. E o Senhor me disse, na noite da minha conversão, eu li na Bíblia, Ele me disse: eu estou lhe chamando não apenas para ser salvo, mas para pregar o Evangelho. E eu levei tão a sério que no outro dia eu já estava evangelizando, de casa em casa. Aí o cara, pessoal que sabia, né, que eu era de outra religião, dizia: oxê, então agora é crente? Sou. Aí, desde quando? Desde ontem. E prega na palavra, evangelizando, falando de Jesus. E faz 24 anos que eu nunca passei um dia sem evangelizar. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados, o vazio do meu coração se tornou algo alegre. Cristo tirou aquele vazio que havia na minha alma. Ele tirou aquela tristeza constante que havia na minha alma. Deus preencheu com alegria tão grande. Se você me conhecesse na época de conversão, você dizia que eu estava doido. Eu não podia ver uma pessoa dizer: já conhece Cristo? Já tem salvação? Porque Cristo preencheu o vazio que havia no meu coração. Aquele vazio tão grande que muitas vezes eu chorava no quarto escuro sem ninguém ver, mas na noite da minha conversão, naquele quarto de joelhos, prostrado ali, eu disse a Cristo que eu queria pregar o seu Evangelho até o meu último fôlego de vida. Eu disse a Ele: e eu queria que o Senhor me permitisse morrer falando, para que eu morra pregando a tua palavra. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados, a terra também estava em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, não tinha luz. Não havia luz na terra, até Deus dizer: haja luz. A luz que Deus criou era boa. Versículo 4 vai dizer que a luz era boa. A luz foi separada das trevas, houve dia e noite. A terra, quando estava sem luz, Deus resplandeceu e tudo se iluminou. No Novo Testamento, João Batista vai dizer que Jesus era a luz dos homens. E ele vai dizer que as trevas não podem prevalecer contra a luz. Ele vai dizer mais, meus amados, que essa luz vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele vai dizer, e no Novo Testamento, ele ainda vai dizer mais, Cristo falando, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas não se aproximam da luz se as suas obras forem mais. Porque quanto mais você se aproxima da luz, as suas obras aparecem. Então, quando eu me converti, quando Cristo me salvou, melhor dizendo, né? Eu percebi que era muito ruim. Eu disse: rapaz, eu sou pecador demais. E eu cheguei para um presbítero analfabeto e disse, o nome dele era Zé Emílio: irmão Zé Emílio, eu sou muito pecador. Eu não sabia que eu era tão ruim assim, não. Aí ele disse: é porque antes você era cego, agora você está vendo. Quando a luz vem, nós vemos quem nós somos. Então, meus amados, e o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, aquele que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo veio e resplandeceu em nosso coração. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de vir em nosso coração. Então, essas mensagens assim: abra seu coração para Jesus, esqueça isso, porque é Deus que abre o coração do pecador. Foi Deus que abriu o coração de Lídia, está lá em Atos 16, 14, 15. É Deus que abre o coração do pecador. Pecador nenhum tem capacidade de abrir o coração para Cristo, mas Cristo pega o coração dele e abre, e transforma, e muda, e faz ele uma nova criatura. Meu irmão, segunda aplicação de hoje. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que é que a gente aprende aqui hoje? Deus trouxe ordem para uma terra que estava em desordem. Deus trouxe luz para uma terra que estava em trevas. Deus trouxe habitação para uma terra que estava vazia. Ele pode hoje ajeitar a sua vida. Ele pode hoje trazer luz para o seu coração. Ele pode hoje acabar o vazio que houver em sua alma. Você precisa hoje voltar para Jesus. Você precisa hoje render-se a Cristo nessa noite.
Se você está aqui e ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não tem certeza da sua salvação, você precisa, ainda hoje, e não é Jesus que precisa de você não, é você que precisa dele. Você precisa hoje ainda render o seu coração a Cristo, entregar a vida a Ele, voltar para Ele ainda hoje, nessa noite. Terceiro lugar, esse texto fala sobre a motivação para a criação. Versículo 2 vai dizer ainda: mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo usado aqui para o Espírito de Deus é Ruá Elohim. Elohim é Deus e o Ruá é sopro, vento. Um vento está sempre em movimento. O Espírito Santo está sempre em movimento. Então veja bem, o Espírito de Deus, o Ruá Elohim, é o vento de Deus para ordenar o que estava desordenado, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo, como diz outras versões. O termo hebraico aqui usado para pairar, o termo pairar no hebraico é o termo meharep, que significa mover-se. Então, o Espírito Santo, ele quem colocou o eixo da terra em movimento. O Espírito Santo, ele trouxe ordem para onde estava desordenado. O Espírito Santo, ele soprou, ele se moveu. Observe bem. E o mover do Espírito Santo, ele tem algumas características. Primeiro, ele é soberano. Lá em João 3,8, Cristo pregando para Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, o Espírito Santo sopra onde quer, ele é soberano. Ou seja, muitas vezes, ele sopra em um lugar onde parece que ele não ia soprar. Ele age em um lugar em que parece que ele não ia agir. Ele entra em um lugar que parece que ele não ia entrar. Ele age de tal forma que surpreende o ser humano. Ele diz: o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, nós temos que pregar para todos, porque nós não sabemos onde o Espírito Santo está soprando. Quando eu cheguei aqui em Sumé, a primeira conversão aqui foi no hospital. Eu fui evangelizar, primeira vez que eu saí para evangelizar, as 4 primeiras casas foi 4 portas na cara. 4 portas na cara. E eu orei e disse: meu Deus, eu não vou voltar para casa sem evangelizar não. Eu quero evangelizar. Me mostre um lugar para evangelizar. E a voz do Espírito Santo falava no meu coração, dizendo: no hospital. Lá ninguém pode correr, ninguém pode bater a porta na cara, não pode sair. Estão tudo lá tomando soro, não vão poder sair. Eu disse: é para lá que eu vou. Eu fui para o hospital, cheguei lá, tinha uma família lá que estavam chorando, né? Quando eu cheguei lá, fui lá e a pessoa disse: olha, você é missionário? Você é pastor? Eu disse: não, sou missionário, né? Porque eu era missionário, né? Aí ele disse: você pode curar essa mulher aqui? Eu disse: posso não, eu não tenho poder para isso, mas eu posso orar, e se Deus quiser, Ele pode tirar ela dessa situação. A mulher estava desenganada pelo médico, disse que se tirasse ela daqui, ela morria no caminho. E eu orei ali. No outro dia, quando eu cheguei lá, a mulher estava andando, a mulher estava sem falar, sem comer e só na cama deitada. Quando eu cheguei lá no outro dia, ela estava andando, falando e comendo. Ela veio ao meu encontro e disse: o que é que eu faço para ser crente? Eu disse: agora. Então, o Espírito Santo se moveu naquele dia para o hospital. Ele pode estar se movendo para o seu vizinho, para a sua casa. Algumas pessoas que, assim, eu tenho um chamado para evangelizar na Bolívia, né? Eu tenho um chamado para evangelizar na França. Alguns acham que é na Disney, né? Foi dito por alguém: se você quer evangelizar na Bolívia, comece evangelizando Dona Olívia. Se o cara não evangeliza nem a vizinha, quer ir evangelizar fora do Brasil? Vai nada. Então, meus amados, Deus, Ele sopra. E quando Ele sopra,
ele traz ordem, ele traz vida, ele traz segurança, ele traz sua presença bendita. Quando o Espírito Santo sopra na vida de alguém, a vida dela nunca mais é a mesma. Quem aqui fez o seminário, assistiu comigo o filme de Eduardo Lima Moody. Moody, ele pregou, ele converteu-se jovem, e um dia duas senhoras disseram: nós estamos orando pelo Senhor. Ela disse: para quê? Por quê? Para que o Senhor seja revestido do Espírito Santo. E Moody disse que a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele ganhou 500 mil pessoas para Cristo, porque o Espírito Santo se moveu na vida dele. Você precisa orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo se mova em sua vida. Eu não estou falando aqui de movimento fanático não, que o pessoal faz por aí, que fica girando e correndo, dando cambalhota. Não, estou falando de movimento santo. O Espírito Santo, ele nos move para a santidade, para pregar o Evangelho. Ronaldo Lidório falou o seguinte: em todas as épocas de grande avivamento, sempre houve muitas missões. Adoniran Judson, na Birmânia, ele pregou ali, num período de grande avivamento, e ali 2 milhões de pessoas ali conheceram o Evangelho. Depois que ele não estava mais ali, mas o Evangelho continuou crescendo ali, porque aquele homem foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, gente, você sabe que nossas igrejas, elas precisam ter boa teologia, mas também precisam ter poder, irmãos. Como é que busca poder? Oração. Não estou falando aqui do poder que o pessoal acha que tem, não. Por aí não. Estou falando de poder de oração, de você orar ao Senhor, de você buscar a Deus, de você se quebrantar dentro do Senhor. Crente que não ora está com defeito de fabricação. O cara é um teólogo, mas não conhece a Deus na intimidade do quarto de oração. João Calvino era chamado o teólogo do coração, o teólogo do Espírito Santo, porque era um homem de profunda intimidade com Deus em oração. Então, se você ter conhecimento teológico, isso não impede você de ser um homem de oração, não, de ser uma mulher de oração, não. O Espírito Santo se move em nossa vida. Nós precisamos do mover dele para nós. Porque, irmãos, na Europa, as igrejas estão morrendo, porque deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo, porque deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus. Homens estão com a mente cheia de teologia, mas seu coração está vazio. O pastor Bonés Ribeiro falou o seguinte: que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Nós temos que ter conhecimento de Deus, mas temos que ter fervor em oração, tem que buscar a Deus, tem que ter quebrantamento. Não podemos deixar de buscar a Deus. E muitas vezes, as nossas igrejas, os nossos cultos de oração, o pastor Hernando Dias Lopes, todos aqui conhecem ele, devem conhecer, né? Ele disse que nossos cultos de oração estão na UTI. Os crentes deixaram de frequentar a oração. Resultado? Se tornaram crentes carnais, que querem resolver tudo no braço da força da carne. Mas quando você descansa em Deus, quando eu vinha para Sumé, alguém enviou para mim uma música que diz assim: porque é meu, só meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Então você precisa descansar em Deus. Então, meus amados, o Espírito Santo se move. Quando os apóstolos estavam sem coragem de pregar o Evangelho abertamente, o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu? Uma única pregação, quantas conversões? Quase 3.000 pessoas. Em outra pregação, mais 2.000 pessoas. E aqueles homens medrosos, que estavam trancados em um quarto, com medo, eles saíram para fora, passaram a pregar, e as ameaças vieram e diziam: nós vamos matar vocês. Eles diziam: antes importa obedecer a Deus que os homens, porque estavam revestidos do Espírito Santo.
2 discípulos no caminho de Emaús. Cristo estava do lado deles, ressuscitado. O seu coração estava endurecido, que eles não conheceram que era Jesus. E ele começou a falar com eles, explicar a Escritura para eles. E quando ele partiu o pão, que eles o reconheceram, eles falaram: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras, quando falava conosco pelo caminho. Talvez você seja um bom conhecedor da teologia, da boa teologia, mas talvez seu coração deixou de arder por Jesus. Talvez você seja um crente há muito tempo, você já teve um período que buscava a Deus em oração, e talvez você hoje lê a Bíblia só na igreja, talvez você hoje não ora mais em casa, não busca mais a Deus. Quero convidar você hoje para você se arrepender, para você hoje dizer ao Senhor, convidar Jesus para que Ele aqueça teu coração, para que Ele mova, que o Espírito Santo se mova em seu coração hoje. E eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo para você, vimos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, Ele se moveu na criação, Ele trouxe ordem, Ele trouxe vida, restauração, e o Espírito Santo, Ele pode trazer para você hoje paz, Ele pode trazer para você hoje fervor espiritual. Se você perdeu o fervor espiritual, você não vai receber fervor buscando as novidades do mercado da fé, que tem todo dia por aí, cada dia tem um diferente. Você vai restaurar o fervor espiritual, dobrando os joelhos e falando com Deus. Envia a tua oração para o trono da graça, que é de lá que vem a resposta. E eu pergunto a você o seguinte: você que está aqui hoje, você já tem certeza da sua salvação? Você já tem certeza que vai morar no céu com Cristo? Se você não tem essa certeza, você precisa ainda hoje entregar a tua vida a Jesus. E se você está frio espiritualmente, perdeu o fervor, perdeu o desejo de orar, de buscar a Deus, clama ao Senhor hoje, que Ele vai renovar a tua vida, Ele vai o teu coração voltar a aquecer. Clame desesperadamente a Ele, clame desesperadamente a Ele, clame agora a Ele onde você está, dizendo: Senhor, volta a aquecer meu coração, volta a me fazer ser uma pessoa de oração, volta a me fazer ter desejo de ler a palavra, me faz voltar a ser a pessoa que eu era antes, que eu evangelizava todos os dias, que eu pregava a tua palavra, que eu anunciava o evangelho. Senhor, tem misericórdia de mim, me restaura. Peça ao Senhor hoje, clama a Ele hoje, que Ele vai fazer você ser restaurado. Que Deus abençoe, irmãos, essa noite. Que o Senhor nos abençoe. Passou para o pastor José Maria.